Êxodo, capítulo 28. Depois manda que do meio dos israelitas se aproximem de ti teu irmão Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Mandarás fazer vestes litúrgicas para teu irmão Arão, em sinal de honra e distinção. Incumbirás, por isso, artistas bem preparados, que dotei de espírito de sabedoria, de confeccionar as vestes de Arão, para consagrá-lo como sacerdote a meu serviço. Estas são as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão essas vestes litúrgicas para teu irmão Arão e seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Utilizarão ouro, púrpura violeta, vermelho e carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido, artisticamente entretecido. Terá 2 ombreiras pregadas nas 2 extremidades, e assim será prendido. O cinto que está por cima do efode será do mesmo tecido, de ouro, de púrpura violeta, vermelho e carmesim, e de linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes das tribos israelitas. 6 nomes numa pedra e o restante 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Nas 2 pedras gravarás os nomes das tribos de Israel, assim como trabalha o lapidador, gravando sinetes. E as embutirás em engaste de ouro. Depois inserirás as 2 pedras nas ombreiras do efode, como recordação para os israelitas. Deste modo, levará Arão os seus nomes sobre os 2 ombros na presença de Yahweh, como recordação. Farás também engaste de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, à maneira de cordão, e as prenderás nos engates. Mandarás fazer o peitoral do jugamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido do efode, de ouro, de púrpura, violeta, vermelho e carmesim, e de linho fino retorcido. Dobrado, ele será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Enfeitarás o peitoral com engaste de pedraria, 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira haverá um rubi, um crisólito e uma ametista, e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um berilo e uma jaspe. Elas estarão engatadas em ouro. As pedras levarão os 12 nomes dos filhos de Israel.
serão gravadas como sinetes, cada um com o nome de uma das 12 tribos. Farás para o peitoral correntinhas de ouro puro, traçadas como cordão, e 2 argolas de ouro, e as prenderás nas extremidades do peitoral. Enfiará os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas presas nas pontas do peitoral, e fixará as 2 pontas dos cordões nos engastes do peitoral, unindo-a à parte dianteira das ombreiras do efode. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na borda do lado de dentro do efode. Farás outra 2 argolas de ouro e as porás na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto da juntura e acima do cinto do efode. O peitoral se unirá por 2 argolas, as argolas do efode, com um cordão de púrpura violeta, para que o peitoral fique por cima do cinto do efode e não se desprenda. Assim, quando Arão entrar no santuário, levará sobre o coração os nomes das tribos de Israel no peitoral do julgamento, como recordação perpétua na presença de Yahweh. No peitoral do julgamento porás os Unim e Tumim. Estarão sobre o coração de Arão quando se apresentar a Yahweh. E assim levará constantemente sobre o coração, na presença de Yahweh, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode todo de púrpura violeta. Terá no meio uma abertura para a cabeça, e esta abertura terá em toda a volta uma barra reforçada, como a barra do colete, que não se rasga. Na parte inferior, ao redor de toda a borda, porás romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, alternando-a com campainhas de ouro. Haverá uma campainha de ouro e uma romã, sucessivamente, em volta de toda a barra do manto. Arão o vestirá para exercer o ministério, e será ouvido quando entrar e sair do santuário, sem morrer na presença de Yahweh. Farás uma lâmpada de ouro puro e nela gravarás, como se grava sinetes, consagrado a Yahweh. Prenderás a lâmina, a mitra, com o cordão de púrpura violeta pelo lado de frente. Ela estará sobre a fronte de Arão. Assim, Arão será responsável pelas faltas que os israelitas cometerem ao oferecerem qualquer oferta sagrada. Ficará constantemente sobre a fronte de Arão, para que eles encontrem o agrado de Yahweh. Mandarás tecer de linho fino a túnica e a mitra, e bordar artisticamente o cinto. Para os filhos de Arão farás túnicas, cintos, turbantes em sinal de honra e distinção. Destas vestimentas revestirás teu irmão Arão e seus filhos, e os ungirás, vestindo-os e consagrando-os para que me sirvam como sacerdotes. Faz-lhes calções de linho para cobrir a nudez, da cintura até as coxas. Arão e seus filhos as usarão quando entrarem na tenda da reunião,
ou quando se aproximarem do altar para servir no santuário, a fim de não incorrerem em falta e não morrerem. Esta é uma lei perpétua para Arão e seus descendentes,